Oi gente, aqui é Teresa Reeds e hoje eu tô aqui pra falar sobre personagens que fogem do clichê. Bom gente, vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui embaixo. Esse aqui é o intérprete de Libras. Libras é a linguagem brasileira de sinais e é o que os surdos usam pra se comunicar. Se a gente parar pra pensar, os surdos quase não têm acesso ao YouTube porque eles não conseguem escutar o que a gente fala, então acesso ao conteúdo das coisas que a gente fala hoje em dia, já que o YouTube é o maior meio de comunicação que existe na atualidade, eles quase não conseguem acompanhar. O objetivo da Verbo em Movimento é fazer um canal exclusivo para surdos, onde lá eles possam acessar vários conteúdos sobre várias coisas de vários youtubers. Eu tô muito feliz de ser a primeira convidada e eu espero que esse projeto vá muito pra frente porque é algo muito necessário. E eles também têm o objetivo de fazer com que nós, ouvintes, nos interessemos mais pelas Libras. Uma coisa que eu acho muito necessária, que a gente não aprende, que a gente não é incentivado a estudar, a entender. Eu tive um pouco de aula de Libras na faculdade, eu adorei. Eu acho que é algo que todo mundo deveria saber falar. Então se vocês se interessarem um pouquinho mais por Libras, se quiserem saber um pouco mais sobre esse universo e descobrir esse canal, ou a Escola Verbo em Movimento, todas as informações vão estar aqui embaixo. E enfim, vamos ao vídeo. O primeiro personagem que eu escolhi, que pra mim foge muito do clichê, é o Pat de O Lado Bom da Vida. Esse livro aqui vai contar a história do Pat, que é esse cara que descobriu que a esposa traía ele e entrou em choque. Então a gente vai acompanhar a história dele depois que ele sai da clínica psiquiátrica. E o Pat é um personagem extremamente sensível. Quando a gente tem personagens héteros em livros, a gente tá acostumado a pegar aquele machão, meio, porco, meio que existe os sentimentos, pra depois no final falar que tá apaixonado. E o Pat é um cara normal, ele é um cara com sentimento. Então é muito legal a gente poder acompanhar a história de um cara que teve uma desilusão amorosa e que tá sofrendo com isso, mas que tá aprendendo a superar e viver a vida do zero. Eu adoro os livros do Matthew Quick, que é o autor desse livro aqui. E eu adoro as mensagens positivas que ele traz nos livros dele. Então esse é um livro que eu indico bastante. Outro livro com um protagonista que com certeza é o que mais foge do clichê é Everyday, do David Lefton, ou como foi traduzido em português, Todo Dia, foi traduzido pela Galera Record aqui pro Brasil. Enfim, esse livro aqui vai contar a história de uma criatura, de um ser, que cada dia ele acorda num corpo. Então ele meio que se apodera do corpo dessa pessoa por um dia, por 24 horas, e depois disso ele vai pra outro corpo sem saber nunca onde esse corpo vai ser, nem se ele vai ser homem ou mulher, enfim. Essa criatura que é o nosso personagem principal, o A, ou A, sempre foi assim, então já acostumou a viver desse jeito. E ele sempre vai acordar em corpos que têm a mesma idade que a dele. Até que um belo dia ele acorda num corpo de um menino que tem uma namorada e ele acaba se apaixonando pela namorada desse menino. O legal desse livro aqui é que ele é narrado por um ser que é muito evoluído, justamente por ser uma alma e não um ser humano. Ele não tem um gênero, ele não é ligado a essas coisas que a gente é ligado da carne, ele é muito mais espiritual. E isso, é claro, traz uma mensagem muito legal de como a gente deve gostar das pessoas pelo que elas são por dentro e não tem nada a ver com aparência e etc. Isso é muito bonito de se ler e é um personagem muito legal de acompanhar, porque ele teve muitas vivências, é claro. Se ele acorda um dia em cada corpo, ele já viveu muitas vidas diferentes, com muitas pessoas diferentes. E é uma experiência ler esse livro aqui. Outro livro que eu tenho pra indicar é Matilda, do Roald Dahl. Esse livro aqui, nossa protagonista, é claro, a Matilda, ela é uma criança. Só que ela é uma criança, gente, que não é nem um pouco comum. Ela é extremamente inteligente. Ela aprende a ler sozinha aos 2 anos. Ela já sabe cozinhar, ela já sabe cuidar da casa. Aos 8 anos ela praticamente faz tudo que um adulto faz. E o diferencial da Matilda é que ela ainda tem a alma de criança. Ela tem aquela esperança e aquela coisa da magia que a gente tem quando a gente é pequeno. Deixa eu acompanhar a história dela, que é filha de 2 pais malucos que não dão a mínima pra ela, que são extremamente corruptos e malandros. E a gente vai ver ela indo pra escola e se interessando em aprender, em ajudar os colegas de classe. E ela vai descobrir que ela tem alguns poderes mágicos. É um livro que vai super rápido por ser um livro infantil. É um livro muito fofo, que você adora a personagem principal por ela ser assim tão diferente, única. Outro livro que eu tenho pra indicar é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro aqui se passa no início do século XX e vai contar a história da Sally. A Sally é uma menina negra, ela é pobre, ela é ferrada na vida, o pai dela estupra ela fica grávida, é tragédia atrás de tragédia. E essa personagem aqui tem tudo pra ser aquela personagem sofredora que nunca vai superar nada na vida e que vai ficar choramingando, porque, querendo ou não, ela tem direito de fazer isso, né? Só que a gente vai acompanhar, na verdade, a história de uma mulher extremamente forte, que numa época em que o preconceito e o machismo reinavam no mundo, apesar de ainda ter muito vivo isso hoje em dia, naquela época era pior ainda, ela vai lutar contra tudo isso e vai descobrir quem ela realmente é, e vai ser forte, vai peitar e vai se tornar uma mulher
que ela sempre sonhou em ser. Esse livro, gente, é maravilhoso. A gente vai acompanhando a história, na verdade, não só da Sally, mas de várias mulheres muito fortes e muito incríveis que te inspiram até o último fio de cabelo. A literatura é cheia de personagens estereotipadas, meninas fracas que acabam fazendo tudo pelo menino por quem elas se apaixonam, que são sempre muito sensíveis e muito delicadas. Não é o caso das mulheres nesse livro aqui. Por isso que eu gosto tanto dele, é um dos meus preferidos da vida. E o último livro que eu tenho pra indicar é Landline, da Rainbow Rowell. Esse livro também já foi publicado no Brasil pela editora Novo Século com o nome de Ligações. Esse livro aqui tem dois protagonistas que fogem completamente do clichê. A George é uma mulher, mãe de 2 filhos, casada com o Neil, que é o nosso outro protagonista. E ela é uma mulher que trabalha muito. Ela é roteirista de TV em Los Angeles, então ela tem muito trabalho. E ela nunca tem tempo pra família. Toda vez que ela pensa que ela vai tirar um tempinho pra curtir os filhos, pra curtir o marido, ela recebe ligação e é obrigada a voltar pro estúdio pra escrever mais episódios. A George é praticamente quem sustenta o lar. Ela que trabalha na família e o Neil é quem fica em casa cuidando das crianças. Nossa história vai começar no Natal, quando o Neil marca uma viagem pra passar o Natal em família com os pais dele. Então vai todo mundo. Acontece que a George recebe uma ligação falando que ela precisa escrever mais episódios e ela acaba decidindo não ir pra viagem. Nisso, o Neil fica muito bravo, pega as crianças, leva ela pra casa dos pais e eles ficam com relação bem abalada. Ela acaba indo também pra casa da mãe, porque ela não queria ficar sozinha em casa durante o Natal. E ela descobre que o telefone fixo dela faz ligações pro passado. Então ela consegue falar com o Neil do passado, na época que eles namoravam na faculdade. Então é um livro de realismo mágico que te prende muito, que tem personagens muito legais. Você se apaixona tanto pela George quanto pelo Neil e torce muito por esse casal. É muito legal a gente ter papéis invertidos aqui, já que geralmente a gente encontra mulheres que cuidam dos filhos e os pais que sustentam a casa. Eu acho muito legal a gente ter um livro na literatura que tem esses papéis invertidos, porque a gente cada vez mais se acostume com isso e entenda que não existe isso de mulher ficar no lar e o homem trabalhar, que enfim, cada um faz o que quiser e que cada família funciona de um jeito. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo um personagem que foge do clichê, porque eu tô louca pra ler mais livros assim. Também não esqueçam de olhar aqui embaixo pra conhecer mais sobre a Escola Verbo Movimento, mais sobre Libras e mais sobre o canal deles. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos para receber essa carinha linda todas as semanas. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!